11 mil imóveis da Grande São Paulo ainda estão sem energia desde o temporal da última sexta-feira. O presidente da Enel, concessionária que atende a capital paulista, disse hoje em entrevista coletiva que espera conseguir terminar os trabalhos até o final do dia. Além disso, outros 56 mil clientes estão sem energia por conta de outras ocorrências. Mas e daí? As pessoas que tiveram prejuízos com isso podem fazer o quê? Bem, quem conversa com a gente sobre esse assunto que interessa a muita gente é Renata Reis, assessora técnica do Procon em São Paulo. A gente cumprimenta, agradecendo a sua participação aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, tudo bem com você, Renata? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Muita gente prejudicada, 4 dias sem energia elétrica. Quais são os direitos dessas pessoas? É importante a gente ressaltar que há uma regulamentação muito forte nesse setor. Então, existem indicadores de qualidade onde a concessionária já deveria ter atendido esses consumidores para efetuar a religação. Então, nesse sentido, quando a empresa não consegue cumprir esse prazo, o primeiro direito que o consumidor tem é uma compensação em relação ao valor da fatura. O consumidor deveria ter o abatimento proporcional, não receber cobrança referente ao período em que ele não teve o serviço disponibilizado. As resoluções, elas trazem uma fórmula, né, matemática de compensação para que isso seja feito na fatura do consumidor, quando for apurado finalmente o período em que o consumidor ficou sem a energia elétrica. Então, pode ser que isso não seja feito no mês seguinte, pode necessitar ainda de um ciclo de faturamento, mas as empresas precisam cumprir esse direito que está garantido pela normativa da ANEEL. Outro direito que o consumidor tem é em relação aos danos que foram gerados. Então, com a queda de energia, com o período em que o consumidor ficou sem o fornecimento de serviço, os danos elétricos gerados nos equipamentos também são garantidos, tem o seu ressarcimento previsto na resolução. Outro tipo de dano que a gente chama de dano patrimonial, que geralmente acontece quando o consumidor perdeu o alimento que ele guardava na geladeira, o medicamento que precisaria de refrigeração também foi perdido. Pelo Código de Defesa do Consumidor, há também direito de ressarcimento desses valores. Então, é muito importante que o consumidor traga uma evidência do seu prejuízo. Então, é muito difícil. Às vezes, a gente vai guardar a notinha do supermercado, mas uma foto, uma evidência do que foi perdido realmente vale. Se ele tiver o comprovante, é melhor, porque aí já fica acertado o valor, né, que foi realmente perdido, uma vez que o consumidor possa comprovar o valor da aquisição. Um medicamento, por exemplo, que o consumidor usa de forma contínua, vamos supor que ele não tenha guardado o último recibo, mas que ele tenha a receita médica. Aí, nesse caso, quando a gente for discutir qual é o valor a ser ressarcido, normalmente é importante que o consumidor apresente 3 orçamentos, né, 3 valores de fornecedores distintos que fazem a comercialização do produto para que haja um ressarcimento dentro do valor médio. Renata, muito boa tarde. Como é que está sendo a atuação do Procon? Muitos consumidores têm procurado vocês, já teve alguma negociação? Como que tem sido? Nós observamos, Letícia, cerca de mais de 300 demandas na plataforma, indicando esse problema de, principalmente, falta de contato. O consumidor, desde o dia 3 de novembro, ele não conseguiu acesso ao saque. Quando a empresa indicou os canais digitais, também ele não encontrou ali disponível a opção reclamação. Então, o consumidor, primeiramente, fez esse tipo de observação na plataforma do Procon. Eu não consegui efetuar o contato com a concessionária envolvida aí, responsável pelo fornecimento do meu serviço. E existem alguns pedidos também já de danos, em que a empresa ainda está no prazo de resposta, né, que são 10 dias corridos, para que ela possa se manifestar em relação a esse pedido que foi feito pelo consumidor. Agora, esse consumidor que se sentir lesado pela queda de energia procura a distribuidora, mas não tem nenhum retorno, Renata. Qual o caminho que ele deve seguir? Procurar o Procon diretamente? Como é que ele faz? Todo consumidor que tiver esse problema de ressarcimento, de não conseguir o contato, ele já pode e deve formalizar a reclamação na nossa plataforma, que é o www.procon.sp.gov.br. Ou ele também pode procurar o Procon conveniado do seu município, da sua cidade. Mas é importante que ele faça o registro. Não conseguiu contato, o canal de atendimento não está funcionando. Ele já fez o pedido de ressarcimento e a empresa não se pronunciou. Ele pode sim e
deve fazer o registro na plataforma dos PROCONs. Tá certo, Renato. Muito obrigada pelas suas informações, alguns esclarecimentos, né? E que volte logo a energia para essas quase mais de 50 mil famílias que estão aí sem energia até hoje, infelizmente. Muito boa tarde para você, seja sempre bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço.